Trifão, você vai fazer a leitura da prece? Ok. Bem, meus Ok. irmãos, vamos acompanhar mentalmente. O eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas num caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha de tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduz-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, a teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, em sua sessão virtual, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que dê cobertura aos nossos trabalhos. Eu vou a palavra, Sr. Ernesto. Ah,
Meus irmãos, vamos fazer isso. Ok, boa noite. Boa Hoje nós noite. temos um assunto muito interessante, que é a respeito da decisão que nós podemos tomar, e essa decisão vai fazer com que muita coisa possa mudar na nossa vida. Então, eu começo o nosso bate-papo de hoje lembrando uma passagem que tem sobre Jesus em Jericó. E o nosso texto da noite começa assim: E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu. E ele era um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não podia conseguir por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro para ver, porque por ali havia de passar Jesus. E quando Jesus chega naquele lugar, elevando o olhar, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu muito alegre. Vendo isto, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Entrando Zaqueu, posto na presença de Jesus, disse: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver fraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre isso, disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvação, salvar o que tinha perecido. É uma passagem interessante em que os publicanos, na antiga Roma, eram os arrecadadores das taxas públicas. Então, normalmente, esses cometiam alguns delitos que a administração pública é, fazia questão de não dar muita atenção. E, por isso, era mal visto qualquer pessoa que tivesse amizade com pessoas dessa classe de ricos. Só que o tema da noite de hoje é sobre decisão. Ora, aquele homem tinha tudo, inclusive professava um- uma filosofia e uma doutrina diferente da do Mestre Jesus. Mas ele, nas suas busca pelo conhecimento, percebendo que o Cristo trazia um conhecimento diferenciado daquele que ele professava, ele abre-se para o conhecimento e busca o contato com o Cristo, vencendo todas as adversidades e a própria dificuldade de ser rejeitado pela maioria das pessoas. Mas ele recebe o Cristo como um ser que traz um conhecimento que muda a psicosfera emocional, espiritual, daqueles que aceitavam esses novos conhecimentos, que era o abandono das velhas práticas para se tornar nova pessoa com novos comportamentos, com novas atitudes perante a própria vida e a vida dos outros que lhe cercavam. Zaqueu, então, decide que era o momento dele se conectar com novos saberes
e, portanto, mudar o seu comportamento a partir dessas novas informações, inclusive filosóficas e religiosas, trazidas pelo Cristo. Nessa decisão, ele muda tudo na história da sua vida. Todo o passado de Zaqueu, naquele momento em que ele decide, deixa de ter força de pressão para as decisões futuras. E aí ele deixa de lamentar por todo o erro cometido e decide mudar a partir daquele novo encontro, daquele encontro com Jesus, a ser um novo homem, a ser um novo ser, renovado pela doutrina da caridade, do respeito, da renovação e, principalmente, da firmeza da decisão. Errar, nós erramos muito até aqui, mas todos os erros e acertos que nos trouxeram até aqui foram resultados das decisões tomadas. Quando o Cristo traz a informação de que havia um outro reino, que não era um reino desse mundo, mas um reino de conhecimento espiritual, ele desperta naquela sociedade o interesse de modificar as suas posturas diante da possibilidade de encontrar uma benesse a partir de ações positivas para obter efeitos positivos, saindo de um comportamento que fazer a coisa do mesmo jeito, sempre da mesma forma, e não querer encontrar um resultado diferente. Então, Cristo traz uma nova forma de entender e de se portar na vida. Zaqueu se propõe a isso. A despeito de todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, ele abre-se para esse novo conhecimento e, a partir desse entendimento, ele muda o seu comportamento. E essa mudança faz com que toda a sua história, dali por diante, fosse determinada pelas suas ações e suas decisões. Por quê? Destino não se muda, destino se constrói. Se constrói a partir do momento em que você decide fazer algo, se constrói a partir do momento que as ações são devidamente, deliberadamente escolhidas, visando os resultados. E aí nós podemos muito bem perceber que os resultados que nós estamos hoje obtendo são frutos, ou exatamente, são frutos das ações, das escolhas que precedeu a esse momento que nós estamos. Então, se nós queremos mudar o futuro, precisamos decidir agora o que precisamos mudar. Se realmente queremos mudar, ou vamos delegar a outrem o poder de decidir o que é melhor para nós. Cada um que buscava o conhecimento desde a era do Templo de Delfos, onde era um templo dedicado ao conhecimento, quando o buscador do conhecimento ia naquele templo para a meditação, para ter contato com os mestres, logo na entrada do templo, tinha lá a frase escrita: homem, conhece a ti mesmo. Porque não adianta buscar o conhecimento, a cátedra, os diplomas, se nós não nos ocuparmos em querer nos conhecer, saber de onde viemos, aonde estamos, para onde nós vamos, qual a finalidade da nossa reencarnação, o que nós estamos fazendo com todos os conhecimentos que o universo tem disponibilizado para o nosso crescimento espiritual. E mais, nós estamos numa caminhada buscando o nosso despertamento espiritual ou só estamos nos engordando de conhecimento e nos tornamos obesos de conhecimento sem a prática, sem
tornar esse conhecimento em sabedoria. Porque há uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, você acumula informações. Sabedoria é quando você pega essas informações, absorve e esse absorver do conhecimento traz a transformação necessária para tomar decisões, para guiar direcionamento, para nos trazer novas perspectivas no nosso caminhar. Então, a pergunta é: o que você está fazendo para decidir, a partir do conhecimento que você já adquiriu até aqui nessa sua caminhada? Quando é que você vai realmente assumir o poder que você tem em decidir para onde quer ir? Porque, por mais que outrem diga, este é o caminho, aquele é a melhor estrada, desse jeito é a melhor forma, é a atitude que o outro tem a partir das decisões dele. Mas quando eu, quando nós, em cada sua individualidade, tomamos para nós a responsabilidade de ser o condutor, aquele que vai decidir qual a melhor forma, por que meio, em que tempo, qual a velocidade, aí sim o poder de decisão é que vai fazer a diferença com como nós vamos alcançar aquilo que nós estamos almejando. A todos nós é dado o acesso ao conhecimento. Haja vista que o advento da internet trouxe para os tempos modernos a facilidade de acesso à informação. Hoje, em frações de segundo, um cientista descobre uma vacina para uma determinada doença e o mundo todo fica sabendo e outros pesquisadores vão poder ter acesso às informações e compartilhar e até dar opinião sobre o uso daquele novo conhecimento, daquela nova vacina. Isso faz com que a velocidade com que o conhecimento chegue a cada um que tem acesso à internet, uma rapidez muito grande. Ora, isso facilita, mas não é ponto primordial para que cada um assuma a responsabilidade de dizer: eu decido ser o melhor. Ora, na época do Cristo, logo depois que o Cristo deixou-nos o plano e seguiu-se os estudos dos ensinamentos dele, Paulo de Tarso, buscando o conhecimento a partir das vivências com os outros discípulos do Cristo, escreve aos Coríntios, dizendo assim: experimentai de tudo, mas só retei o que há de melhor. Dando aos Coríntios a possibilidade de dizer assim: olha, novos conhecimentos chegam, novas doutrinas, novas filosofias. Avaliai, analisai, retenham o que há de melhor, porque assim nós aprendemos no nosso trevo sagrado, que tudo que chega até nós devemos passar pelo crivo da razão. E passando pelo crivo de razão, nós vamos necessariamente só reter aquilo que nos convém. Como o Paulo também, em um outro momento, vai dizer aos Coríntios, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso ter acesso às variadas e às mais expressivas doutrinas, mas só vou reter como algo positivo para mim depois que passar pelo crivo da razão. E isso, nosso irmão Shebna nos ensina muito claramente, pedindo que a gente não acredite em nada que seja dito, se não passar pelo crivo da razão.
E aí, então, devolve a autonomia a cada um de nós de decidir o livre-arbítrio para dizer isto eu quero, isto eu não quero. Você tem o poder da decisão, mas muitas vezes nós temos delegado a decisão para outros porque entendemos que o outro é mais experiente, porque o outro tem mais conhecimento, porque o outro está melhor preparado, fugindo muitas das vezes da responsabilidade ou da autorresponsabilidade que devemos ter nas escolhas que vão influenciar o nosso dia a dia. As consequências das nossas escolhas, a partir do conhecimento, a partir da decisão que tomamos. Quando Zaqueu, que era tido como um homem publicano, de renome, de uma alta sociedade, decide buscar o Cristo e os novos conhecimentos cristãos, ele põe em xeque toda a sua linhagem, toda a sua caminhada até aquele momento. Mas ele estava disposto a mudar e ser senhor da decisão da própria vida, não ser levado pelo que o outro disse, do que os outros poderiam pensar, porque do passado que ele havia trazido naquele momento. Ele decide, ele quer estar com Cristo, quer ter contato com essa nova doutrina, quer realmente mudar a partir desses novos conceitos filosóficos que ele toma para si e avalia ser verdadeiros e benéficos. Aí a pergunta é: e você? Vai ficar esperando o Cristo voltar para poder você buscar, de algum jeito, ter contato com ele? 2.000 anos já se passaram, meu amigo. São 2.000 anos que a espiritualidade, que o Cristo tem se manifestado através das mais variadas formas para dizer: homem, conhece a ti mesmo, busca praticar a caridade, busca reconhecer em si o poder divino que te habita, para que você possa manifestar esse poder de forma ampla e irrestrito, porque a cada um é dado a capacidade de decidir o que é melhor para o seu dia a dia, para a sua manifestação nesse planeta. A doutrina que vem depois, muito tempo depois, 1800, ou a doutrina espírita vem trazer, por exemplo, para a humanidade, a explicação dos vários fenômenos que haviam ou que estavam ocorrendo naquele período, despertando o homem para dizer assim: homem, a vida não termina no túmulo. Porque se as doutrinas já não mais estão sendo necessárias, agora as almas daqueles que haviam transpassado os portais da morte retornam pelo fenômeno mediúnico para dizer: a vida continua. Ei, pensa, analisa para onde você está indo, quais as decisões você está tomando, porque haverão consequências. E essas consequências podem lhe dar um futuro ditoso ou um futuro de dor e sofrimento. Porque quando nós decidimos que somos seres espirituais, buscando vivenciar a experiência humana, nós passamos a enxergar a vida de forma diferente. Tudo que nos acontece não são nada mais, nada menos do que oportunidades de crescimento espiritual e despertamento de consciência.
Então, a vida que eu levo até agora, as escolhas que eu fiz até agora, as pessoas com que eu convivi e interagi até agora, estão dentro de um processo de despertamento, ou de um processo que possam favorecer o meu despertamento no entendimento da vida, que ela não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Então, a pergunta continua clamando: que decisão tomo? Que decisão tomar se o poder está em nós decidir acreditar que a vida continua ou persistir, mesmo vendo todos os fenômenos, mesmo sabendo de todas as manifestações, interagindo e muitas vezes até sofrendo com a interferência das entidades espirituais no nosso comportamento. Até quando nós vamos esperar para tomarmos a decisão de mudar as estratégias do comportamento, de mudar a forma do entendimento como a gente percebe a vida manifestando nesse planeta? Então, decisões poderosas são mantidas a partir do estudo, da conversação, da reflexão, do contato com outras pessoas que também têm essa busca. Então, é muito importante com quem você está andando, com quem tem conversado, que tipo de notícias, de livros, de informações você tem lido, tem alimentado o seu intelecto, para poder, sim, ter a clareza do que você deve fazer, do que você deve modificar para ter essa vida maravilhosa que nos foi permitido neste planeta. Porque, não se engane, nós viemos para este planeta para sermos felizes. Se não estamos sendo felizes, é porque ainda não chegou o fim da nossa jornada. Então, firme na jornada. Vamos buscar essa felicidade. Ser feliz nas menores coisas, nos pequenos detalhes, na forma de entendimento e de relacionamento com o outro. Quando a gente escolhe ser feliz, a gente não vê tristeza, não vê dificuldade. A gente transforma cada dificuldade em oportunidade de crescimento. E em cada momento de tristeza, como um lembrete que é preciso estarmos também valorizando os momentos de alegria. Porque muitas vezes nós nos aquietamos em orações quando a dor e o sofrimento nos bate a porta. E nos alegramos e festejamos sem nem dar importância à espiritualidade quando a alegria está tomando conta da nossa vida. Então, que nós possamos decidir viver como seres espirituais, experimentando uma oportunidade no corpo físico. E aí, para isso, não é ser sobrenatural, não é ser isento da convivência com os outros. Não. É com naturalidade, mas percebendo que acima dos desejos humanos ou espiritual, existe a lei de necessidade, onde nós devemos atender aquilo que realmente é necessário para a manutenção do corpo físico e aquilo que é necessário para o equilíbrio e a formação moral que precisamos desenvolver para sermos merecedores desse mundo novo que está se apresentando, porque o nosso planeta está deixando de ser um mundo de sofrimento, de regeneração, para ser um outro mundo. Um mundo que traz mais luz, que traz mais oportunidade, onde para estar nele é necessário ter mais luz, mais conhecimento, mais amor. E ver amor em tudo que acontece. E às vezes nós nos entristecemos com acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia e nos
aquietamos ou inquietamos para entender de quem é a culpa, se é isso, se é de um, se é de outro, se foi Deus, onde é que esse Deus bondoso que dizem que é bondoso permite que isso aconteça. Quando nós mudarmos a tônica de entender que tudo que ocorre está dentro dos planos evolutivos dessa humanidade, nós vamos perceber que daquilo que ocorre de forma tosca, imperfeita, haverá o tempo certo para que estes acontecimentos adentre a esfera do equilíbrio, da harmonia e se torne equilíbrios perfeitos. Então, quando nós deixarmos de vibrarmos na faixa vibratória do ódio e nos permitir estar mais tempo na faixa vibratória do amor, vamos perceber que tudo no universo é bem e que o universo trabalha em nosso favor em todas as oportunidades. E quanto às vezes nós queremos algo e não conseguimos, é porque nós ainda não estamos preparados o suficiente para administrar aquilo que nós estamos querendo angariar. Porque quando nós estamos prontos, é conhecedor para muitos que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí eu diria, enquanto discípulo que somos da vida, quando nós estamos realmente prontos como discípulo, já apreendendo o conhecimento capaz de nos tornarmos mestre, como mestre, nós vamos nos portar e como mestre vamos nos comportar. Então, não é o mestre que vai aparecer para o discípulo, mas é o discípulo, sim, que vai se manifestar como mestre, capaz de ensinar tudo aquilo que ele aprendeu. Gratidão a essa casa que nos acolhe, ao Trevo Sagrado, à diretoria material e à diretoria espiritual, pela oportunidade de fazer essas reflexões. Que hoje nós decidamos ter a responsabilidade de assumir cada escolha e que cada escolha seja para o nosso despertamento e crescimento espiritual. Beijo no coração, paz e luz para todos. Obrigado, Senan. Muito bom. Trifão, que passa aí para encerrar essa parte e depois a gente abrir as perguntas. Bem, pessoal, vamos à nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria dessa loja e aos nossos guias e protetores assistências que nos concederam. Até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Ok.